Hoje vamos conversar um pouquinho sobre políticas monetárias. Então, bora! Seja muito bem-vindo ao canal Economia da Massa. Hoje aqui nesse canal de volta depois de uma semaninha aí. Não se esquece de se inscrever, de comentar, de deixar o seu like, tudo aí que você puder. Mas hoje, sem mais delongas, vamos conversar sobre política monetária. Quando a gente fala em política, a gente já vem aquele fardo pesado na nossa cabeça de, meu Deus, eu vou ter que ouvir um cara falar sobre um bando de velho de terno que fica numa CPI falando um monte de coisa que eu não entendo. Mas hoje não, hoje a gente vai entender realmente o que é essa política. Quando a gente fala de política monetária, a gente está falando de um conjunto de regras e um conjunto de ações que a gente vai tomar para poder gerir bem o dinheiro da sociedade. Então, se a gente está falando de política monetária, então política a gente tem um conjunto de regras, de ações, e monetário o din-din, o dinheiro da sociedade. Eles vão ver se vai ter mais ou menos dinheiro na economia. Uma política contracionista, de contração, tipo não vai ter muito dinheiro, e uma política de expansionista, uma política de expansão. Então a gente vai dar uma olhada mais ou menos em como vai funcionar essa política monetária. Quando se trata de política monetária, a gente vai ver que o Banco Central vai ser o principal executor da CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central ele vai tomar ações e ele vai impor regras para que tenha mais dinheiro ou menos dinheiro na economia. Em tese, a gente entende que quanto mais dinheiro tem na economia, mais o cidadão, ou melhor, o indivíduo, vai gastar. Ele vai consumir mais. Na política monetária, em que a gente está num cenário de expansionista, de expansão, a gente vê que tem mais dinheiro na economia e, por consequência, quando tem mais dinheiro na economia, o indivíduo ele vai gastar mais, vai consumir mais. Então, a gente entende que vai ter mais inflação. A inflação ela vai subir, porque o consumo está muito alto. Quando a gente passa para contracionista, a gente vê menos dinheiro na economia e, por consequência, um baixo consumo. Quando tem um baixo consumo, a gente vê que a inflação ela vai diminuir. Aí você pergunta como que o Banco Central faz? Ele impõe essas regras, essas ações para poder ser seguida na sociedade. Imagina que o Banco Central chega para você e fala, é melhor você não consumir mais. Você vai respeitar? Não. Então ele tem que tomar um conjunto de ações que você seja forçado a consumir menos, para o bem de uma população inteira. Então, se todo mundo está consumindo muito, é muita inflação. Então os preços vão subir. E se você está consumindo de menos, aí a inflação desce e o seu dinheiro tem mais poder de compra. Mas vamos dar uma olhadinha aqui em 3 instrumentos que o Banco Central usa para poder fazer esse equilíbrio de expansão ou contração da economia, com mais dinheiro ou menos dinheiro. O primeiro instrumento usado pelo Banco Central para poder regular a economia é o depósito compulsório. E o que significa o depósito compulsório? Imagina que na economia a gente vê o agente superavitário, que tem muito dinheiro, e o agente deficitário, que precisa de dinheiro. E aqui a gente vai ver que o banco ele vai ser a ponte entre emprestar dinheiro desse superavitário para o deficitário. E o depósito compulsório é uma reserva que o banco tem que deixar no Banco Central. Então, imagina aí que a taxa de depósito compulsório está 70% e o agente superavitário deixou 100 mil no banco X. Esse banco X precisa pegar esses 100 mil e olhar lá, quanto que está a taxa de depósito compulsório? Ah, está 70%. Então, o que acontece? Ele vai ter que deixar essa reserva de 70 mil no Banco Central e ele só vai poder negociar e emprestar 30 mil, que foi o que sobrou. Então você vê que aqui tem menos dinheiro para ser emprestado para as pessoas consumirem, para os deficitários consumirem. E quando abaixa o depósito compulsório é a mesma coisa. Imagina que de 70% caiu para 10%.
Ou seja, a reserva que o Banco X tem que mandar para o Banco Central é só 10 mil. Então ele pode emprestar esses outros 90 para o deficitário. Olha como tem mais ou menos dinheiro na economia nesse instrumento do Banco Central. Passando para o segundo instrumento que o Banco Central usa para poder regular a economia, a gente chega na taxa de redesconto. E o que significa essa taxa de redesconto? A gente não sabe, mas nesse momento os bancos estão tudo trocando dinheiro entre si, para não fechar no vermelho. Porque o Banco Central tem uma regra que os bancos não podem fechar o exercício no vermelho. Então o que acontece? Imagina que o Banco Itaú fechou com 100 mil no vermelho. Eu sei que é pouco para um banco, mas enfim, a título de exemplo aqui. E aí ele recorre ao Banco Bradesco, para que o Banco Bradesco fechou no azul. Então o Banco Bradesco vai lá e empresta para o Banco Itaú. E isso vai acontecendo. Só que daí imagina que o Banco Itaú fecha no vermelho, só que ele pede para todos os bancos parceiros, bancos comerciais normais. E aí nenhum tem o dinheiro para emprestar para o Banco Itaú. O que ele faz? Ele recorre ao redesconto do Banco Central. Ou seja, o Banco Central é o banco dos bancos. A gente estuda isso. Então, recorrendo ao Banco Central, o Banco Central também tem uma taxa que vai cobrar desse banco que pegou emprestado. Ou seja, quando o banco que pegou emprestado do Banco Central pega com uma taxa muito alta, ele vai emprestar pro deficitário numa taxa muito alta também. Agora, se ele pega numa taxa baixa, ele vai emprestar também numa taxa bem baixa. Então, quando a taxa está muito alta, é ruim você pagar muitos juros num dinheiro que você vai pegar emprestado. Então, você consome menos, porque você vai pegar menos emprestado. Ou seja, quando tem mais ou uma taxa menor, você pega mais emprestado. E por aí vai. Olha de novo aí como que a economia está regulando a quantidade de dinheiro que você pode ou não gastar. E para fechar, o último instrumento aqui que o Banco Central usa para regular o dinheiro na economia é a operação de mercado aberto, ou open market, como o pessoal costuma chamar. De novo aqui recorrendo ao YouTube, a gente sabe que aqui tem muitos vídeos relacionados à renda fixa e a compra e venda de títulos. O open market, ou mercado aberto, ele vai funcionar justamente nessa parte. Ou seja, todos os bancos, eles têm uma parte neles de títulos do governo. Então, o que o Banco Central faz? O Banco Central ele pega esse título ou dá mais título para o banco. Vou simplificar aqui. Imagina aqui que o banco tem 3 títulos e uma quantidade X de dinheiro. Se o Banco Central ele quiser adicionar dinheiro na economia, o Banco Central compra um título do banco e adiciona dinheiro e dá o dinheiro que ele comprou o título. Ou seja, tem mais dinheiro para ser emprestado para o deficitário. Agora, se o Banco Central quer reduzir o dinheiro na economia, ele pega o dinheiro e dá mais títulos. Ele vende títulos para o banco comercial lá normal. Então, veja que aqui ele já começa a regular de novo a quantidade de dinheiro que tem na economia. Você pode estar passando por uma crise existencial agora aí, achando que o Banco Central, o governo toma conta da sua vida. De uma certa forma acontece isso mesmo, mas ninguém te impede de gastar o dinheiro. Você pode chegar lá no banco e pegar emprestado um dinheiro com uma taxa muito alta. Só que você vai pagar mais juros por isso. O principal negócio do banco é comprar e vender dinheiro, Mas aí você vai ver o juro que você vai pagar, se é muito alto ou muito baixo. Eu aconselharia você não pegar emprestado, você trabalhar, mas se não tiver outra forma, tente pegar o menor juro possível, porque os bancos lucram muito com isso e eles conseguem muito dinheiro às custas do deficitário no caso. Então, um pouquinho de política monetária aqui. Então foi isso, meu pessoal bonito, bacana. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever, não esquece de comentar, de curtir, por favor, que vocês ajudam muito.
E aquele negócio, vamos estar junto aí, eu tô postando vídeo de novo aí com uma certa regularidade. Mas enfim, não vamos deixar de estar junto aqui. Fechou? É nóis e tamo junto.